Vamos falar um pouquinho de um tema hoje muito importante, que são os pensamentos automáticos. Sim, 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 sim. Tem coisas que a gente pensa que a gente tem a impressão que a gente não quis pensar, mas a gente pensou. Por exemplo, a gente olha para uma pessoa e julga ela, mas a gente julga sem querer. A gente gosta tanto daquela pessoa que a gente não queria naquele momento ter julgado ela, mas inconscientemente a gente julgou. Sai uma palavra sem querer, né? São pensamentos automáticos que a gente muitas vezes não controla. Ele é consciente, mas porque vem da consciência, mas ao mesmo tempo ele é um pouco inconsciente porque a gente não tem a propriedade, né? A gente não foi sem querer, vamos dizer assim, foi uma falha, foi sem querer. E esses pensamentos automáticos, eles podem ser normais, que todo mundo tem pensamentos automáticos, e ele também pode se tornar uma patologia, como no caso da ansiedade. Na ansiedade, os pensamentos automáticos, eles são muito acelerados, muito, e ele é no nível assim muito alto. Ele não acontece uma vez, duas vezes, às vezes em alguns intervalos, ele acontece sempre, ele acontece direto, ele acontece diariamente. E esses pensamentos automáticos vai fazendo com que a cabeça fique cheia de caraminholas, como diz a gente, né, no ditado popular. Então faz com que a gente se sinta triste, se sinta desanimado, com baixa autoestima, faça com que a gente se afaste de pessoas muitas vezes, faz com que a gente fique um pouco mais retraído, porque os pensamentos automáticos eles estão ali o tempo inteiro. Então a gente olha para uma pessoa e já pensa, ela não gosta de mim, ela não gosta de mim por conta disso, por conta daquilo, por conta disso, sendo que a pessoa não fez absolutamente nada. É apenas o seu pensamento automático que ele está ali acelerado demais e ele está distorcido. Há uma distorção cognitiva, há uma distorção de pensamento. Ele não está correto. Então, mas por conta da patologia, por conta do problema psicológico que você tem, que no caso é a ansiedade com patologia, porque existe a ansiedade normal, que eu já venho frisando em outros vídeos, eu vou frisar novamente nesse. Existe a ansiedade normal, quando a gente está diante de uma coisa nova, é normal e é bom, é uma coisa boa se sentir ansioso. Ansiedade, ela faz com que a gente cresça, faz com que a gente vá para frente, faz com que um dado momento se torne especial. É aquele friozinho na barriga, é aquele medozinho, é aquela vontade de ir, mas é aquele medozinho que dá ali, aquela ansiedadezinha. Mas isso é super normal quando a gente está diante de um trabalho novo, quando a gente está diante um relacionamento novo, de uma casa nova, de uma mudança de cidade, de uma mudança de rotina, de vida, de relacionamentos, de amizades, de troca de trabalho ou de qualquer outra coisa, quando a gente está empreendendo uma coisa nova, quando a gente entra no mercado de trabalho ou quando a gente cria uma sociedade, quando a gente cria algo novo, um trabalho novo, um empreendimento novo. Então isso é super comum, uma apresentação do TCC, uma apresentação na escola, uma apresentação mais ampla assim no grupo ou relacionada a isso. Então é muito comum essa ansiedadezinha, esse medo, né? Esse medo bom, essa ansiedade, esse nervoso, até suar às vezes, né? Um pouquinho de dor de cabeça. Isso é normal quando ele acontece pontualmente, acontece em situações nesse caso. Quando ela se torna diária, quando ela não é passageira, ela é duradoura, ela se torna aí uma patologia, ela precisa ser tratada porque a pessoa não tem mais controle. Essa ansiedade é normal e a gente vai controlando, e quando passa aquele evento, aquela coisa, então aquele sentimento, né, e aquelas coisas que vêm, aqueles, vamos dizer assim, reações fisiológicas que vêm junto com aquele acontecimento, ele se encerra.
E quando ele não se encerra é porque já virou uma patologia e você não está conseguindo controlar. Então, quando não há mais esse controle desses pensamentos automáticos, quando existe uma distorção aí desses pensamentos, se torna uma patologia, e é nesse momento que a gente precisa procurar ajuda especializada. Por quê? Porque esses pensamentos distorcidos, ele incomoda não só a nós, porque incomoda muito a pessoa que está sentindo, mas incomoda também as relações como um todo, as pessoas que a gente convive diariamente, como a nossa família, se você for casado, seu esposo, seu namorado ou namorada, seus colegas de trabalho. Então isso interfere também nos grupos das amizades e etc. Porque o tempo inteiro a gente está se colocando para baixo, a gente está com pensamentos distorcidos o tempo inteiro. Então a gente se sente triste, a gente se sente com medo, a gente acha que ninguém gosta da gente, a gente acha que todo mundo está falando mal da gente, que está olhando com cara torcida, e não tem nada a ver. Na maioria das vezes, esses pensamentos são pensamentos distorcidos e automáticos. Então você olha para a pessoa e você já começa a julgar, mesmo que você tente, não, aquela pessoa é uma pessoa boa, uma pessoa que eu gosto, é uma pessoa do meu grupo, do meu círculo de amizade, ela jamais teria coragem de dizer isso, de fazer isso, de pensar isso, mas você pensa automaticamente. Quando você vê aquela pessoa, você pensa, quando você está num contexto, você pensa. Então isso são pensamentos automáticos distorcidos, que você não queria que acontecesse, mas acontece. Então, isso daí já passa a ser uma patologia e ela precisa ser tratada. E esses pensamentos automáticos estão por todo momento, principalmente quando a gente está, por exemplo, numa sala de aula e a gente está como aluno. Então, tudo que o professor faz e os nossos colegas, a gente tem pensamentos automáticos ao mesmo tempo, né? E vai logo julgando e vai pensando milhões de coisas. E às vezes essas coisas se concretizam e outras vezes não, mas isso daí é normal, é um pensamento automático normal. Como eu disse a vocês, para se tornar uma patologia, precisa primeiro ser persistente, ser duradouro, incomodar, começar a incomodar pessoalmente e nas nossas relações. Então, se isso está te incomodando, está te fazendo sofrer assim, e ao grupo em que você está participando, então aí passa a gente precisar analisar um pouco mais, porque pode ser uma patologia. Se a gente não está conseguindo controlar, é porque se tornou uma patologia e a gente vai precisar de intervenções, né? Intervenções de profissionais, para que tenham uma visão diferente, possam nos apontar o que é que está acontecendo, possam nos apontar quais são esses pensamentos, como a gente lidar com determinadas situações. Então, eles vão melhor nos direcionar, porque eles estão de fora, então eles conseguem ver de forma mais ampla. E também, muitas vezes, a gente precisa do uso medicamentoso em alguns casos, certo? Quando a psicoterapia ela não é o suficiente, certo, para conter essa patologia, para frear, para tentar ali modificar o caminho, a gente precisa do uso medicamentoso. Não é em todos os casos, não é legal o uso medicamentoso direto, então a gente não pode se tornar dependente desse uso medicamentoso, certo? A gente precisa conseguir sobreviver sem ele, mas em alguns casos, quando é grave no início, a gente vai precisar dessa medicação sim, para que consiga controlar, porque em alguns casos realmente são muito graves e você não consegue controlar e isso vai te causar muito sofrimento. Mas aos poucos depois vai ser feito o desmame, ou seja, vai ser feita a retirada dessa medicação de forma gradativa e você vai conseguindo conviver com sua patologia e vai conseguindo caminhos ali, meios para você
se sair, né? Você conseguir conviver nas suas relações ali, pessoais e interpessoais, sem maiores conflitos, tá certo? Então é muito importante que a gente entenda que pensamentos automáticos eles são normais, mas a gente precisa analisar quando você não consegue parar esses pensamentos acelerados, esses pensamentos automáticos e quando ele começa a ser distorcido, tá certo? Então há um sofrimento muito grande pessoal e também para as relações no geral. Então, para isso, a gente precisa de uma ajuda, né, especializada. Então, eu espero que vocês tenham entendido um pouquinho. Isso é bem resumido, é só um pouquinho, só para dar um gostinho. Se vocês gostaram desse tipo de vídeo, deixe o seu comentário. Isso é muito importante para que a gente possa entender se você gosta desse tipo de vídeo e a gente possa criar mais temas e aprofundar mais esses temas. Porque a gente não sabe se vocês do outro lado estão gostando. Só com o comentário de vocês com as curtidas e visualizações é que a gente vai poder acompanhar esse processo e saber se está sendo significativo nossos vídeos, se o tema está agradando e se vocês querem continuidade e aprofundamento do assunto, tá certo? Beijo grande e até a próxima. Se você não curtiu o nosso vídeo, curte aí, isso ajuda muito o nosso canal a crescer. Beijo grande.